Já estamos ao vivo aqui? Boa noite! Saudações, pessoal. Saudações, e vamos para mais um super bate-papo nesse primeiro dia de segunda conferência online de paz, que começou desde cedo lá com podcast falando sobre impactos emocionais. Ao meio-dia a gente teve lá uma live muito bacana no Instagram, Conferência de Paz, falando sobre a volta às aulas. Agora há pouco tivemos aí um painel incrível sobre o home office, nos seus desafios e dificuldades. E hoje a gente vai falar agora aqui sobre o novo normal, né? Vamos questionar esse novo normal que muitos aí torcem já o bico para quando falam de novo normal, outros já pensam que essa questão do novo normal poderia ter trazido alguns aprendizagens para o velho normal. E aí, para chamar todos vocês aqui para a gente curtir esse painel, eu tenho aqui dois caras de peso, como aqui na Bahia a gente chama, barril dobrado. Eu quero chamar aqui Dr. Vinícius Farani, pai, psicólogo e doutor em família na sociedade contemporânea. E o Jarbas, meu amigo Serzózimo, pai, psicólogo clínico para saúde mental e terapeuta de casais e família. Enquanto isso, chama a galera aí, vai mandando aí o link para as pessoas, porque esse papo aqui vai render muito sobre essa questão do novo normal. E vão falando aí de onde vocês são, para a gente ir aqui ficar interagindo. Jarbas e Vinícius, sejam bem-vindos para mais um painel da segunda conferência online de paz. Maravilha, muito boa noite, obrigado demais pelo convite aí. Eu tô aqui do lado de um amigo, né? Meu vizinho de sala aí, doutor Vinícius Farani. Pode virar conversa de comadre isso aqui, né? Mas brincadeiras à parte, prazer demais aí em participar. Eu participei da primeira edição, né? E sempre enriquecendo muito, né? Também tem um Instagram chamado Pensando com Jarbas, um canal no YouTube, e sempre venho acrescentando muito aí, tentando, né, de certa forma, acrescentar alguma coisa que faça sentido à paternidade, à família, à união e esse novo normal. Agradeço também o convite, prazer estar aqui, minha primeira vez, sou novato aqui nessa roda. Um prazer aqui, inclusive com o meu queridíssimo amigo Jarbas, que já falou, inclusive a paternidade já trazendo foi um dos elos, né, que nos uniu. Então, desde o nosso primeiro encontro, que a gente veio batendo papo, a gente tem filhas com idade muito próximas, e isso também foi extremamente agregador. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa, né, que vocês estão aí nessa jornada, que é uma jornada que cada vez mais os pais estão abarcando, né, que é de falar de paternidade, falar do homem hoje, falar dos novos desafios, da nova forma de ser. Então, tudo isso é muito rico e importante. Parabéns vocês pela iniciativa também. Estava tão nervoso aqui que até errei o nome, o sobrenome do Jarbas. Mais cedo eu falei, Jarbas, me fale como é a pronúncia do seu nome. Fiquei decorando tanto Jarbas e na hora foi errado. Mas olha só, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje, né? E esse novo normal que a gente tanto se questiona, né? Quando eu já falo com algumas pessoas, né? Novo normal, o povo fala, João, não aguento mais ouvir essa palavrinha do novo normal. Aí já tem uma galera de Salvador, Bahia chegando. E aí eu vou lançar logo a pergunta aqui, logo para o meu amigo Jarbas. Né? A gente percebeu, Jarbas, que a pandemia da Covid-19, ela nos forçou a viver numa nova realidade e, evidentemente, isso trouxe muita coisa relacionada a essa questão da convivência social, né? E aí eu queria saber, não só do Jarbas, mas também do Vinícius, como foram as mudanças aí dentro de casa? Como é que
como é que foi essa questão da pandemia e de vocês se adequarem a esse novo normal que nós, né, passamos a ficar forçados diante dessa pandemia? Muito boa sua pergunta. Acho que todo mundo ainda está se adaptando, né? Nós, aqui no Brasil, temos um modelo bem cartesiano, né? Fechadinho, que a gente vai para o local do trabalho é um lugar, o lugar da casa é um lugar, o outro lugar é o lugar do lazer, e o outro lugar é de determinada coisa, disso, daquilo e tal. E a gente se viu aí todo mundo junto e misturado, literalmente, nesse processo de pandemia, onde tivemos que ficar enclausurados por uma justa causa, que fique bem claro, né? Então, o espaço de casa ele virou uma coisa só. Ele virou lazer, ele virou trabalho e ele virou convívio familiar. E aí surgiram várias nuances. Aqui em casa foi difícil a adaptação, porque eu sempre tive consultório e adaptado com minha sala ali, né? Consultório, tudo certo. Gosto da minha sala demais, tenho um apego imenso por ela. E me vi tendo que atender no quarto de Laura um dia, porque lá é onde tinha ar-condicionado, a internet não pegava bem com a mesa da cozinha, aquele negócio todo. Eu disse, meu Deus do céu, tomara que daqui a 2 semanas isso passe logo, que era a promessa, né? 15 dias, oh meu Deus. 15 dias virou um portal, a gente está preso nesses 15 dias até hoje, mais ou menos, né? Um vórtex. Eu digo que é a caverna do dragão, a gente está na caverna do dragão, tentando sair dela, mas volta. Bem isso. E aí foi adaptando. E hoje, por exemplo, eu já tenho um home office mesmo. Agora eu tenho esse ambiente que eu estou, no meu home office, de fato. Onde eu planejei, né? Botei prateleiras, mesa. Tem um ambiente planejado dentro de casa hoje para atender meus pacientes. Então, dia de terça e quinta eu já não vou para o consultório, todo dentro de casa. Né? Às vezes Laura passa correndo no corredor, né? Gritando, normal, novo normal. Então é um período de adaptação, foi uma adaptação, está sendo uma adaptação, né? E por aí vai. Então é bem por aí mesmo. Eu acho uma coisa importante dessa fala final até do Jarbas, é o fato de quando ele diz a Laura passa correndo e isso já fez parte do processo. Há uma integração e uma maior aceitação da família nisso. Eu acho muito interessante. Eu lembro daquela cena no começo da pandemia, de uma entrevista, né, e a criança entra, eu não me lembro exatamente o que era o jornal, sei que a criança entra e de repente aparece a babá desesperada para tirar, e tá lá a transmissão internacional e aquela confusão, e isso foi uma coisa muito importante para a família, porque como o Jarbas também iniciou falando, existia uma separação muito grande entre a família e o trabalho. E se a gente pega, desculpa, mas eu vou trazer um pouco da veia acadêmica, né? Então, quando a gente pega os artigos de família, principalmente da década de 80, você tinha muito aquela ideia do homem para a rua, a mulher para a casa. Então a gente tinha aquela dicotomia, aquela separação de gênero muito clara, que com o tempo já vinha sendo reduzida essa separação, por conta das lutas do movimento feminista, e mais do que nunca agora, a casa e o trabalho e a família passam a ser mais aceitos, né? Porque hoje a gente está no atendimento, aí de repente tem uma zoada, tem alguma coisa. Mas isso também depende muito de idade. Eu falando da minha experiência, logo quando surgiu a pandemia, minha filha tinha mais ou menos 4, 5 meses, então a pandemia para mim foi uma maravilha, porque apesar de obviamente, né, maravilha com todas as aspas possíveis, né, apesar de todos os medos, as preocupações, de todas as mortes e todas essas coisas envolvidas, isso me fez acompanhar o crescimento da minha filha. Eu estive muito mais dentro de casa, e já isso é uma coisa que Jarbas também partilha muito, a gente conversa muito sobre isso, o fato de que, por elas serem pequenas, a gente conseguiu acompanhar o crescimento dela. Isso já é um drama diferente quando você tem um menino de 6, 7, 8 anos de idade tá tocando fogo dentro da casa, ou adolescentes que estavam doidos para sair, doidos para ficar, doidos para conhecer o mundo e de repente estão obrigados. Então isso também depende muito da idade dos filhos, e isso afeta muito a relação cotidiana dessa casa e dessa família.
E não só isso, né? Também a questão social, uma série de fatores, isso vai influenciar nessa questão de como é que a gente vai se adequar a esse novo normal que nos foi imposto. Então, é uma série de variáveis, porque a gente está falando de uma complexidade que é o ser humano e mais ainda da sua relação com esse social. E aí, Jarbas, eu me peguei sabe, no ano passado, eu nunca ouvi tanta informação sobre casais divorciados. E aí eu fiquei tão curioso com relação a essa informação que eu fui pesquisar e saiu recentemente aí no jornal o Globo que houve um aumento de 26,9% em 2021, se a gente comparar os mesmos meses de janeiro a maio do ano passado, porque os casais passaram, na verdade, a conviver mais. A bem verdade é que a gente tinha realmente esse distanciamento família e trabalho, e aí no momento em que a gente fica, né, em momento de pandemia, todos em casa, né, e passa a conviver mais, né, o dia a dia, quem não fazia nenhum tipo de atividade doméstica, né, estava ali tentando que encarar isso, né, e como mesmo você falou, por um bom motivo, obviamente. Então, a que se deve esse número alto aí de divórcios? O que é que você tem observado isso, Jarbas? Na realidade, quando você convive com alguém, né, você tende a colocar uma lente de aumento, né? Tem aquele ditado, né? Eu não sei aí em outros lugares do Brasil, mas quer conhecer alguém, vai comer 1 quilo de sal com essa pessoa, né? 1 quilo de sal no sentido de demorar de acabar. 1 quilo de sal, você demora 1 quilo de sal, né? Você demora uns 2, 3 meses ali com 1 quilo de sal, salgando bastante coisa para você concluir ali 1 quilo de sal. Então, o que aconteceu? As famílias dentro de casa, sem seus ambientes de fuga ou de esquiva, né, por assim dizer, né? Homens que se enfurnavam no trabalho, faziam hora extras, mulheres também, por que não? Que tinham happy hour, né, depois do trabalho, que tinham reuniões pontuais e às vezes viajavam e tal, voltaram para suas casas, ficaram dentro dessa casa, e nesse contexto simbiótico, onde tem aula online, onde tem uma reunião, onde tem a esposa, e nesse contexto não se tem. Eu estou falando de uma família de classe média, tá? Nesse exemplo, que fique bem claro, mas onde não se tem ali a empregada doméstica, né? A secretária que auxilia essa família nesse processo. Então tem que cozinhar, lavar, passar, cuidar da criança, trabalhar, ir para aula online, né? Dar conta de lazer, dar conta de entretenimento para uma criança. Então, tudo isso fez esse processo simbiótico acontecer. Não temos mais espaços. Temos uma casa onde todo mundo tem várias atividades. Precisamos da internet. Então, a internet oscilava, qualquer coisa do tipo atrapalhava a reunião, né? E isso fez com que os casais fossem criando sintomas maiores, né, em relação às suas brigas e às resoluções dos seus problemas, porque eles não tinham mais para onde fugir, né? É igual aquela frase do Tiririca, né? Tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. Isso serve bem para a pandemia. Eu estou sumindo da câmera aqui. Pronto, agora voltei. Então, não tem como fugir, né, do processo da casa, de estar todo mundo dentro de casa nesse momento. Então, o que aconteceu? Você colocou uma lente de aumento, né, nos sintomas que já existiam no casal. Então, não é a pandemia que fez a relação acabar. Foi uma relação que já vinha desgastada, com válvulas de escape que aconteciam antes da pandemia, e agora não existe mais essa válvula de escape. Então, ou você senta e resolve, ou você, como diz aqui na Bahia, você resolve seu BO, paga seus boletos, ou você, meu amigo, né, não aguenta a peça para sair, então. E foi o que aconteceu aconteceu em muitas famílias. As famílias não aguentaram os sintomas que já aconteciam, né? Não aguentaram também, vale a pena ressaltar, várias mudanças no mundo do trabalho, né? Eu me lembro bem que uma vez eu estava com a Larissa aqui em casa. Larissa é médica, pediatra, e ela estava a gente estava num sábado de tarde, todo mundo tranquilo em casa, a gente ali se programando, brincando com o Lauro para fazer alguma coisa dentro de casa, né? Aquela coisa, né? Escolhendo a diversão era olhar o cardápio do iFood, né? Então, e aí a gente ali, quando de repente a Larissa olha o celular e ela fica bem irritada, diz: o que foi que aconteceu? Ela: não, porque querem marcar uma reunião agora, não sei que horas e não sei o que e tal. Eu disse: diga que você tem um compromisso, você não vai para a reunião. Ela:
Ah, mas eu tenho que ir para a reunião, não tenho um compromisso. Eu disse, tem. Você tem um compromisso comigo, com Laura, e você não vai para essa reunião. Quem quiser marcar reunião extra, que você vire lá. Você não vai para a reunião que está sendo marcada com 2 horas de antecedência. Isso é inadmissível. Diga que você não vai. Aí ela falou, não vou, tenho um compromisso. Ela não explicou qual era o compromisso, tudo bem. Né? Mas tem pessoas que não são tão... Não tem um marido que fale isso, ou não tem uma esposa que chegue junto, simplesmente ia ficar chateado, ia largar as coisas, ia para a reunião. Então, o reflexo do medo, da ansiedade, dos desgastes gerados pelas telas e por isso tudo, fez com... Onde é que eu vou descarregar isso? É na esposa que está ali reclamando, é no filho que está ali gritando. Então, as pessoas não tiveram esses espaços para serem escutadas, para serem acolhidas, para elaborar tudo o que está acontecendo em relação a esse processo de novo simbiótico. E aí, onde é que isso vai dar? Isso vai reverberar onde? Na relação, no diálogo, vai aumentar a briga, vai tirar a intimidade desse casal, porque o casal que está brigando, ele não vai ter tanta intimidade, intimidade eu falo vida sexual mesmo, né? E aí as coisas começam a se embolar e eles falam, não dá mais, não dá mais. Só que já não estava dando de certa forma, tá? Os casais que se divorciaram, na realidade, são sintomas de casais que já estavam meio que descendo a ladeira, né? Por assim dizer. E a pandemia foi a gota d'água, né? A tal da lente de aumento passou a enxergar melhor, né? Os defeitos, enfim. Bom, falando ainda em família, e antes de eu passar a pergunta aqui para o Dr. Vinícius Farani, eu queria dar umas boas-vindas ao pessoal. Tem gente de Nova York nos assistindo, pessoal do Rio de Janeiro fazendo aí, ó, time do Rio, time da Bahia. O Matheus aqui, meu amigo Jarbas, Verônica já me puxou a orelha por esse motivo, agradeço a ela pelo despertar. Teve uma pergunta do Márcio que passou aí, e eu acabei não gravando, Márcio. Daqui a pouquinho, se você puder colocar o Márcio Souza, de famílias desesperadas com a convivência maior com os filhos. Isso demonstrou que, na atualidade, meio que desaprendemos a viver num coletivo. Então, é um questionamento, né? Será que a gente desaprendeu a viver nesse coletivo? Então, daqui a pouquinho aí a gente tenta responder, ou vocês já querem responder essa pergunta? Eu gostaria. Vai lá, Vini, vai lá. Você quer falar? Você estava empolgado aí, vai lá. Eu falo e depois você fala também, porque Vinícius é terapeuta de casais e família, e a gente tem recebido isso muito no consultório, né? Então, não é que é culpa da pandemia, o casal ele só fez se acentuar as coisas, né? Então, não é que não saiba conviver, já não sabia conviver, né? Conviver é viver com, e viver com é viver com coisas boas e coisas ruins. Não dá para viver achando que tudo é maravilhoso, né? O que acontecia? Tem até um filme que eu vi já tem tempo e eu lembrei, me ocorreu agora, me lembrei de uma passagem do filme, O Menino que Descobriu o Vento, né? Esse cara, ele era um inventor, ele, né, morava na África e tal, o protagonista ali da história, e tem um dado momento que ele estava consertando um rádio de um senhor do lugar onde ele morava. E ele fala, e o cara cobrava ele, conserte logo meu rádio, porque eu não aguento mais conversar com minha mulher. Toda noite minha mulher quer conversar comigo. Então ali era a tela dele, né? O WhatsApp dele, por assim dizer, era aquele rádio, né? Então são casais que não sabiam conviver e agora não tem mais como, não tem como sair. Ah, eu vou ali, eu vou trabalhar, eu vou fazer hora extra. Olha, eu vou pegar mais plantões, eu vou fazer tal coisa. Eu vou aceitar mais clientes, eu vou viajar para fazer tal coisa. Não tem mais como. Você vai encarar sua esposa e seus filhos. Então, aconteceu isso, que as pessoas tiveram que encarar, né? E a falta de convivência antes acentuou esse desgaste que já existia. E quando há desgastes, não há resolução. E quando não há resolução, há o fim, né? Basicamente é isso. Vini, tu quer falar alguma coisa? Bom, vou reforçar um pouco essa fala do Jarbas, porque eu tenho uma preocupação muito grande com o saudosismo, né? Então, aquela pessoa que sempre vai falar de como antigamente era melhor. E principalmente para a gente que trabalha com família, a gente ouve muito isso, só que isso não faz sentido acadêmico algum. Porque hoje a gente ouve com muita frequência, antigamente as famílias eram melhores porque elas se reuniam, elas conviviam mais tempo juntos, mas elas não dialogavam. A não ser que você deu sorte de ter algum pai muito diferenciado, mas a tradição, a verdadeira família brasileira que as pessoas tentam trazer, na verdade é uma família do qual há uma presença
de quando há, na verdade, já começa por aí, quando há a presença de um homem que não dialoga com uma esposa e com os filhos, que normalmente tendem a ser encobertos pela mãe, porque senão a única forma de diálogo é através da surra. E tanto que normalmente o que a gente observa é de que a cada 3 famílias tradicionais, uma, na verdade, desculpe, a cada 3 famílias não tradicionais, uma é tradicional. Né? Então, quando a gente vai pegar os dados estatísticos, são 2/3 de famílias que elas são chefiadas por famílias monoparentais, né? Porque era o homem, a mulher, os filhos e a amante, né? E os filhos da amante. Então, eram relações do qual não se dialogavam, eram relações do qual não se conversava, os problemas eles eram resolvidos, na maioria das vezes, através da violência. Então, quando o Jarbas traz essa ideia de que a pandemia acentuou, não é apenas um problema do casal, mas é um problema cultural. Nós temos, só agora, na verdade, é que a gente está começando a aprender a dialogar. Por isso que o Instagram é esse campo de batalha. O Facebook aqui no Brasil, meu Nossa Senhora, faliu, né? Porque virou um campo de batalha infinito. As pessoas só faziam brigar. Por que a gente briga tanto? Porque a gente quer oprimir o outro, porque a gente quer mostrar que estamos certos, mas a gente não sabe escutar. Marcar território. Marcar território, a gente não sabe dialogar. E aí, de repente, está todo mundo dentro de uma casa do qual muitas vezes a gente nunca soube dialogar, a gente nunca soube lidar com as diferenças, e aí o que é que resta? Né? Então, eu não tenho mais o bar, como o Jarba já falou, eu não tenho mais o bar para desafogar, eu não tenho mais o futebol, eu não tenho mais o horário extra do trabalho, então agora eu tenho minha esposa. Uma pessoa que eu sempre ia para o bar para reclamar porque falava demais. E se ela falava demais é porque talvez eu escutasse de menos. Mas isso não era questionado. E de repente a gente foi sendo obrigado a ter que lidar com isso. E aí os gaps, né, os vazios dessa relação foram se tornando cada vez mais insuportáveis. Mas, só para deixar fagulha para o próximo passo, também gerou muitas possibilidades. Muitos reencontros começaram a ocorrer também por conta da pandemia. Perfeito. Falando ainda sobre essa questão de família, né? E a gente, quando fala de família, pelo menos para mim que sou pai, e eu percebo muito de vocês essa preocupação que a gente tem com os filhos. Um dos desafios mais enfrentados com essa questão do novo normal foi sobre essa questão da adaptação, adequação do ambiente da nossa casa com relação à criançada, né? Em termos de que a gente, né, tem os próprios jornais, né, os noticiários, enfim. Como é que, Vinícius, diante desse novo normal, como trazer um ambiente menos tenso para a criançada? Como é que você colocaria isso para a gente aqui? Bom, já começa por ou só hoje, no consultório, eu trabalhei isso falando apenas no período do final da tarde para o início da noite, ou seja, de 4 a 5 pacientes que eu atendi nesse período, pelo menos 2 eu tive que trabalhar exatamente essa questão. 2 pais que vieram com uma preocupação enorme sobre o uso excessivo, por exemplo, da tecnologia, né, a repercussão disso. Então, como criar um ambiente mais agradável? Aí vem um desafio enorme, que é o estar mais presente. E isso, para muitos pais, é um absurdo, porque muitos pais não foram treinados. Nós ainda lidamos com pais que tiveram os próprios pais que nunca o abraçaram. Então, se meu pai nunca me abraçou, eu hoje posso ser um novo adulto que eu corro o risco de abraçar e demonstrar afeto para meus filhos, mas muitos pais não sabem lidar com isso. Então pensa, puxa, vou ter que gastar tempo com meu filho, que saco, né? Lógico que se tem muito, estou vendo muitos pais aqui, inclusive nessa conferência, já é uma nova verdade, né? Já é uma nova configuração, já são os pais que, puxa, eu vou passar mais tempo com meu filho e que massa, né? Então o pai que ele já está disposto a isso, ele já entra nesse momento de empolgação, de curtir. E o que é que isso vai ter, como é que isso afeta a relação com o filho e o estresse? É o fato de você desligar um pouco as telas. Um dos pais hoje estava falando da preocupação pelo fato de que o filho, a filha, na verdade, está falando no celular,
assistindo televisão com o tablet ligado. Isso vai gerar um estresse nessa criança, porque a criança ela está ao mesmo tempo processando 3 informações muito complexas ao mesmo tempo. Isso vai dar um tilt em algum lugar. Então, a quantidade de crianças e de adolescentes que estão desenvolvendo quadros de burnout, de quadros depressivos mais graves e de ansiedade, está diretamente atrelado à quantidade de informações. Por isso que a internet, de uma forma muito perversa, desenvolveu o conceito do mimimi. Mas não é mimimi. Você tem jovens que já estão apresentando quadros extremamente agudos de estresse, porque eles estão sobrecarregados. Então, eles não estão dando conta disso. Então, a gente para lembrar do bullying da nossa época, que nós 3 temos mais ou menos a mesma idade, o bullying da nossa época se localizava na escola. E você chegava em casa, você não tinha mais contato nenhum com essa informação, e você só ia lidar de novo com o estresse na escola no outro dia. Hoje em dia, a criança já não tem mais esse descanso. Então, se teve um problema na escola, ela vai chegar em casa, vai continuar recebendo mensagem, vai ter aquela criança perversa que vai continuar provocando, vai ter aquela criatura que veio debaixo da terra, que filmou, e que vai lançar aquele vídeo novamente, e a criança vai ficar preocupada com aquilo, e não sei quantas mil pessoas já assistiram aquele vídeo, e que no outro dia ela vai continuar lidando com aquilo. Então, uma proporção de uma informação que não para de chegar. Eu lembro eu sou professor de uma faculdade do curso de Direito aqui, e teve um professor uma vez que estava falando de como ele teve que lidar com a filha, que ela tinha na rede social dela 12 pessoas, que basicamente eram os familiares, né? Aquela coisa de, ajude aí, vamos, aí tem lá 12 pessoas, e na mesma sala dessa menina, ela tinha uma coleguinha que já tinha não sei quantos mil seguidores, que o aniversário era patrocinado por empresas. E ela olhava para o Instagram da colega e ela pensava, poxa, eu não presto, eu não sirvo. A menina tinha 8 anos de idade. Minha colega, ela é muito mais requisitada. Então, tudo isso para falar de que se você quer cuidar dos seus filhos nesse período, e que isso só é uma tendência que só vai crescer, vocês aprendam a conviver. Então, desligar de vez em quando, tira um dia, o dia da família, a noite da família, a noite de cozinhar juntos, são esses pequenos momentos que esse excesso de informação, por outro lado, está revelando tão importante. O excesso de informação está nos fazendo comprovar o que a psicologia já falava há tanto tempo, que são as pequenas coisas, as pequenas convivências que realmente dão conforto e que vale a pena a gente investir. Massa, Vini. E aí você falou algumas coisas assim que me fez lembrar uma conversa que uma vez eu tive com a Gabi, que tá nessa conferência também, a Gabi Brown, do Juntos para Educar, sobre... Tinha um pai que estava questionando essa questão, mas eu não sei brincar com meu filho, eu não vou saber brincar com ele, então esse papo é furado. E aí a gente falava justamente para ele o seguinte, existem 1000 formas de você se conectar com o seu filho. Né? Você pode realmente aí criar aí a noite da pizza, como muitas casas têm, vamos fazer a noite da pizza, vamos criar aqui... Toda semana eu pego um colchão daqui desse quarto, vou para o quarto de Vicente e vou dormir no quarto dele, com ele, para a gente conversar, e ele quer contar história de terror, e aí eu também conto história de terror. É um momento que eu tenho para me conectar com ele, ali eu acho massa aquilo, porque isso também vai criar uma certa memória afetiva para ele, que no futuro, quando ele buscar, no momento triste, resgatar essa memória, vai ser o que vai fortalecer ele. Então, existem diversas formas de você se conectar com seu filho, não necessariamente precisa ser o brincar, né? É você fazer um esporte juntos, é você, vamos ali na padaria junto comigo, é aquele famoso tempo de qualidade que a gente tanto, né, preza e que a gente tanto bate na tecla, porque isso também está favorecendo um ambiente mais saudável para os nossos filhos, né? E principalmente agora que todo mundo teve que agora, vamos agora pensar mais na família nesse momento de pandemia. E aí eu vou trazer aqui uma pergunta para vocês dois. Hoje, mais cedo, logo às 7 horas da manhã, a gente teve aí o primeiro podcast da Conferência Online de Pais, estavam falando justamente sobre essa questão dos impactos emocionais, e aí muito da fala lá do Vladson com o Douglas e o André era sobre os impactos emocionais que a gente está sofrendo diante dessa pandemia. Então, assim, o Douglas mesmo, ele estava falando do filho dele,
que tem uns 11 meses, completou 11 meses recentemente, e que já sabe quando vai sair, quando o pai pega a máscara. Então, assim, tem uma série de comportamentos que a gente mudou nessa pandemia e que isso, de fato, trouxe coisas positivas, mas também trouxe coisas negativas, e a gente percebe que o emocional tem adoecido muitas pessoas. Então, eu queria que vocês falassem como é que foi, como é que tem sido os consultórios? Tem aumentado muito essa questão do impacto emocional que as pessoas estão sofrendo diante desse novo normal, eu preciso me adequar a essa nova forma de comportamento, e existem diversos conflitos, seja em familiares, seja no trabalho, e até mesmo conflitos internos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa temática aí. Pode começar com o Jarbas, depois a gente passa para o Vini, joga a bola para o Vini. Beleza. Essa coisa da metáfora da lente de aumento eu vou usar de novo para explicar essa questão emocional, né? Na terapia cognitiva, né, que eu estudo, né, que é meu arcabouço teórico, por assim dizer, para atender meus pacientes, a gente tem a ideia que pensamos algo, do que pensamos nós sentimos, e do que pensamos e sentimos nos comportamos. Não é pragmático, penso, logo sinto, logo me comporto. Tem pessoas que ficam muito no mental, pensando demais e se travam ali. Tem pessoas que são muito viscerais e vão ali para o campo das emoções e sentem muito e tal. E tem pessoas que são mais impulsivas e buscam alguns comportamentos ali e acabam tendo que depois, né, juntar as peças ali das coisas que quebraram ali diante da sua atitude impulsiva, por assim dizer. Né? Diante desse contexto de pandemia, as angústias se ampliaram. Porque o que acontece? São muitos sentimentos para se lidar. Você fala de carga emocional e sentimental, tem muitas pessoas enlutadas. Eu acho que o que mais tem chegado agora no meu consultório são pessoas enlutadas, que perderam alguém na pandemia, né? E no processo de luto vem vários sentimentos, vem a raiva, vem a tristeza, vem a barganha, né? Aquela negociação, a negação, a aceitação, que são as fases do luto, né? Tem pessoas que perderam seus empregos, tem pessoas que perderam seu relacionamento, então é outro tipo de luto. Tem pessoas que perderam sua renda, tem pessoas que estão preocupadas na subsistência da sua família. Então tudo isso traz uma carga emocional muito grande para os pais, para as mães, né, para as pessoas que têm seus compromissos com suas famílias. Por consequência, as crianças vão absorvendo isso, né? A terapia cognitiva também defende, não só a terapia cognitiva, mas a própria psicologia, que a emoção é algo contagiante. Assista ao filme A Lista de Schindler e no final fique dando risada lá. Quando o Oscar Schindler, quem não assistiu, desculpa, spoiler, ele começa a negociar e se questionar quanto valeria quantas pessoas ele poderia comprar se ele tivesse vendido a aliança dele. Né, se tratando dos judeus ali. É impossível você não pegar uma caixa de lenço ali, This is us, sei lá, enfim. Então a emoção é contagiante. Você chega num ambiente onde você sai do home office e você esbarra com uma criança que está nervosa, né, por causa da tela, por causa da privação social, né, porque a criança tem energia para se gastar, né, para correr, para brincar, para pular, para não sei o que e tal. E você está cansado, porque a tela cansa, o cansaço hoje também é muito físico, muito mental que passa para o físico, né? Então a gente está nesse bolo emocional, não sabendo lidar, muitas famílias não sabem lidar, as pessoas não sabem lidar com suas próprias questões, porque como o Vinícius trouxe aí de forma muito legal, né? Essa explanação que a gente, do brasileiro, né? A nossa cultura, a gente não fala, ainda mais os homens, né? Os homens não falam o que está sentindo. Né? Outro dia lá no consultório, como é que eu vou falar isso para minha mulher? Eu disse, você pode escrever uma carta, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode usar a sua boca, se você fala o mesmo idioma que ela. E se não falar, tem uma tecla SAP. Aí ele deu risada, a gente descontraiu ali naquele momento, mas é muita dificuldade em falar, entrar em contato, porque entrar em contato com a emoção é entrar em contato com vulnerabilidade. E na nossa cultura, entrar em contato com a vulnerabilidade é ser fraco. Né? Então, há vários contextos acontecendo no meio disso tudo. A gente está aprendendo a lidar com isso tudo diante de um analfabetismo emocional. As pessoas não sabem lidar com suas emoções. As pessoas não... Eu pergunto assim, o que é raiva para você? Aí fica parecendo aquele livro infantil, né? Não que as crianças até sabem melhor. Raiva é quando... Né, outro dia eu perguntei, Laura, o que é o amor? Ela fez, é quando ama. E quando a gente ama, a gente fica como ela fez, feliz.
E o amor mora onde? Ela fez no coração. Pronto, ela explicou tudo que ela sabia sobre amor. Agora você pega um adulto e fala assim, o que é amor? O cara que... Amor é quando eu recebo um pix, né? Sei lá. O cara não sabe explicar. Né? Fica meio travado ali. E a gente se esbarra nesse contexto. A gente não sabe dar nome às nossas emoções. Como é que a gente vai acolher a emoção do outro? Como é que a gente vai legitimar, né? Dar sentido ao que o outro está sentindo? É humanamente impossível. E aí as pessoas vão se esbarrando nessa imaturidade emocional que vai se guardando, vai ficando no campo da subjetividade, ou seja, não se elabora, não se diz o que é. Quanto mais você não elabora, você entra para o campo das especulações, você fica pensando e se, e aí pronto. Um grande bolo que vai reverberar onde? Na violência, né? E é horrível isso, a violência vai vir de forma verbal, psicológica, que a violência é um estouro emocional diante de uma falta de elaboração. É isso que é a violência. E aí a gente se depara com as situações aí, né? O número de agressão também aumentou muito na pandemia, infelizmente. Então só trouxe uma lente de aumento de novo para esse processo todo que a gente já vem vivendo. Mas existem coisas boas também acontecendo, tá? Acho que o Vinícius trouxe esperança na fala dele e vale a pena falar sobre isso. Teve muita gente que se reconectou consigo mesmo. Teve muita gente que se reconectou com suas emoções. Teve pessoas que adoeceram e aí se encontrando com sua dor, se encontraram com ressignificações importantes para seu processo de vida na psicoterapia, né? Ou em outro espaço de escuta. Né? Mas a psicoterapia seria o ideal, buscar um psicólogo, né? Que te auxilie nesse processo, por aí vai. Bom, como nem tudo é terror, eu vou aproveitar justamente então falando de alguns aspectos positivos que eu tenho observado na clínica. Um dos aspectos mais interessantes, por exemplo, quando a gente ouvia muito o discurso da mulher, era sempre aquela coisa de, mas ele não entende, ele diz que eu só trabalho dentro de casa. Já você caiu aí? Voltei. O Lego de Laura engatou aqui no negócio. Aí, home office, gente. Aí, ao vivo. É isso aí, ao vivo, para mostrar que a gente não está falando coisas aleatórias. Então, existe um movimento interessante. O homem, por um lado, ele também foi muito obrigado a estar dentro de casa. E ele passou a vivenciar coisas que antes era muito teórico. Então, eu lembro que um casal que eu acompanhei, o sujeito ele tinha uma queixa sempre muito grande, porque a esposa estava muito cansada e ela nunca estava presente para ele e tal. Ok, tinha um lado meio que obsessivo dela, né, que a gente precisou trabalhar, aquela coisa do obsessivo que sempre está focado demais nas coisas, nos detalhes, na perfeição e nunca tem tempo para intimidade. Mas, por outro lado, eu, quando virava para esse sujeito, eu perguntava assim, criatura, mas e tu? É bem baiano, né? Processo terapêutico aqui é baiano mesmo. E você, filho? Você... É o quê? Eu acho massa, acho massa. Eu acho massa, para completar. É lindo, né? E aí eu viro para o sujeito e falo assim, mas criatura, e você? Como é que você contribui com a casa? Aí ele... Aí ficou aquela coisa e tal. E com a pandemia, esses homens foram obrigados a estar em casa. Eles foram obrigados, muitas vezes, a ver que lavar prato, aquela coisa que parece que não acaba nunca, que sempre se multiplica, para ver o quanto aquilo cansa, né? Cuidar de uma criança cansa, ter que varrer a casa todo dia, arrumar a casa, de que tudo isso cansa. E isso fez os homens começarem a entender um pouco mais as mulheres. E isso começou, então, o que já era um movimento, né? Eu publiquei minha dissertação de mestrado só agora, em 2018, de uma pesquisa que eu fiz lá em 2005 sobre casal, e que desde lá de 2005, a gente, na verdade, desde o final da década de 90, a gente já vinha vindo um movimento de busca por uma relação mais democrática, né? E isso aparece muito nas tarefas domésticas. Então, os homens mais presentes dentro de casa, divisão de tarefa é cada vez menos por gênero
e cada vez mais por afinidade, que é um exemplo, por exemplo, minha casa é um exemplo disso. Não é porque eu estudei, eu vi isso no meu irmão, eu vi isso em várias outras pessoas, na minha pesquisa saiu muito isso. Ou seja, eu adoro cozinhar, isso é bem de minha família, então os homens da minha família, a gente gosta de cozinhar, então eu amo cozinhar. Eu não tenho a mínima paciência para lavar prato. Então, enquanto eu estou cozinhando, eu lavo. Depois que eu terminei, eu largo lá, daqui a não sei quantas horas eu volto. E minha esposa, ela é mais detalhista. Então, ela gosta de trabalhos repetitivos que eu não gosto. Então, a gente tem o acordo, né? Eu faço a parte do preparo do alimento e ela cuida da limpeza e ela gosta disso. Então, a gente se organiza por afinidades e não mais por aquela coisa rígida de gênero. Então, tem muita coisa legal. E neste movimento dos homens estarem dentro de casa e começarem a ter que lidar com outras demandas, terem que ser obrigados a falar, sendo obrigados a estarem mais ativos, os homens que também geram um movimento progressivo também começou a aumentar mais. Então, eu tenho recebido muito homem procurando terapia. E não é mais, inclusive, antes era muitas vezes a mulher que ligava, que ainda acontece isso, a mulher que liga para o homem fazer terapia, né? Mas hoje você tem um volume muito grande de homens procurando terapia, né? Então, de homens insistindo para a mulher para fazer terapia de casal. Então você tem um movimento interessante também, né? Não é nem tudo é só terror, como eu falei. Então tem um movimento positivo que essa pandemia tem gerado, que é essa, só para ir finalizando, para eu ficar muito extenso, que é o que eu gosto de pensar desse enfrentamento à ética masculina. Sempre existiu essa ética masculina. O homem silencioso, ele cumpre a ética masculina. Como assim? O homem ele foi ensinado a não incomodar a casa. O homem não poderia levar problemas para casa. Homem que é homem, segura e se resolve sozinho. O que é uma fantasia. Mas era uma fantasia vendida no mundo masculino. Então o homem desabafava no bar. A mulher vira para o sujeito e fala: criatura, pelo amor de Deus, fale alguma coisa. O sujeito fica quieto. Porque ele não quer piorar a situação, e piora ficando em silêncio. Mas chega no bar, aí ele vai desabafar. Ou, de uma forma mais perversa, ele vai explodir com a violência, ou com a compulsão sexual, ou com a compulsão à busca por uso de substâncias, né? Como álcool e outras drogas, que é uma forma negativa de explorar aquele silêncio que foi a única forma ensinada para ele, e que agora na pandemia ele está tendo que se reinventar. Perfeito, Vini. Sua fala vai muito de encontro ao que os nossos, né, ou nossos ouvintes aqui estão falando sobre essa questão de que o homem ele foi ensinado a não ser fraco, né? Então, olha, vá segurar sua zorra, entendeu? Tente resolver isso porque você não pode mostrar fraqueza. E aí a gente acaba confundindo um pouco fraqueza com a questão de vulnerabilidade. Então, foi bacana a análise de vocês dois com relação a isso, e dá para perceber que a gente está num momento que a gente pode pensar que não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. Vocês concordam com essa fala? Diante de tudo que vocês têm visto aí nos consultórios e nas próprias vivências, a gente está num estágio hoje que, com certeza, eu, por exemplo, o João de hoje, não é mais o João que foi lá no início da pandemia. Né? Eu estava comentando outro dia que até alguns costumes aqui em casa, a gente tinha, por conta, né, de idas e vindas, saídas para trabalho, essas coisas, e eu e Miri fazíamos as refeições fora um horário diferente. Na pandemia, a gente passou a fazer a refeição todo mundo junto, no almoço, na janta, no café da manhã. A nossa mesa da sala era uma mesa de decoração. Era mesa, a gente não usava, a gente fazia nossas refeições na cozinha. Então, assim, passamos a utilizar mais a mesa. Então, evidentemente, a gente deu para notar, a gente consegue, né, ter essa autocrítica, e muito do que vocês trouxeram para a gente, que não seremos mais os mesmos por conta de novas configurações de trabalho, né, novas metodologias de escola. A escola tentou aí, né, está tentando se adequar, se vai ser virtual, se vai ser híbrido, tudo isso tem mudado, né? O que é que vocês acham com relação a isso? Ou aqui é uma fala leiga? Não, João, a gente vai ser o mesmo, sim, vamos sair dessa caverna do dragão e todo mundo vai conseguir chegar no perfil que era lá atrás. Eu acho que o saudosismo, né, de certa forma, sempre vai existir, né?
as pessoas buscam a normalidade, né? Até com o processo de luto, né? Falando do processo de enlutamento, o que as pessoas querem transformar? Aquela dor ali em saudade, né? Então, de certa forma, a gente vai sair dessa pandemia mais fortalecido, talvez, para quem se dispõe, sim. Para quem se dispõe a perceber e não deixar a sua vida cair nas fugas que o cotidiano apresenta, né? Vai sair muito mais forte, vai sair relações mais fortes. Eu anseio pelo retorno à minha casa. Eu trabalho no consultório, mas o dia que eu estou em casa é massa. Massa, a tradução, massa é legal, bom, adequado, tá? É porque são 3 baianos na sala, mas vamos lá, né? Para você não pensar que é uma macarronada ou nhoque. Então, eu anseio pelo retorno da minha casa, né? Eu gosto hoje muito mais do ambiente da casa do que antes. Mesmo sofrendo aquele processo simbiótico que a gente falou no começo aqui da transmissão do painel e tudo mais. Então, fica o afeto. Fica o afeto. Eu acho que a pandemia nos ensinou a sermos mais afetivos. Fica o olho no olho, fica o toque, fica o abraço. Eu acho que uma das coisas que a pandemia tirou da gente foi o abraço. Até hoje eu não abraço meus pacientes. Eu morro de vontade assim de pegar as pessoas e abraçar, sabe? Ainda é difícil. Tem pessoas que chegam e ficam na. Você esterilizou tudo e tal, né? Lisoforme, né, dentro do olho, às vezes. Mas vamos lá. Né? Essa sessão é um oferecimento de lisoforme. Então nada vai ser do mesmo jeito, né? Tudo está modificado. E a gente vai se adequando com isso. Né? Mas eu acredito que fica o afeto. Fica o afeto, porque foi o que salvou a sanidade mental de muita gente. Né? Eu costumo dizer que Laura foi aqueles olhinhos dela me salvaram diante de muitos momentos. Porque na categoria de psicólogo, né, a gente é depositário das questões do outro. E o cansaço é mental. Claro que o psicólogo é o primeiro marketing multinível, né? Um psicólogo precisa de outro psicólogo, precisa de outro psicólogo, e aí a gente faz uma grande rede, né, de pirâmide. Brincadeira. Mas a gente tem esse espaço, a gente No tem bom esse espaço sentido, de né, não? escuta. Isso, mas acaba sendo depositário de muita coisa, então não vamos sair do mesmo jeito. Pessoas podem até buscar aquela referência de antes, o saudosismo, mas quem se aproveitou para se conhecer, para mergulhar em si mesmo, para entender suas emoções e saber que precisa de cuidado e precisa ser cuidado, teve um grande saldo positivo nessa pandemia aí. É isso. Puxando um pouco. Quer falar? Não, eu ia falar para você falar mesmo, falar sobre o seu posicionamento. Pronto, então, eu acredito que, de alguma forma, algumas coisas vão voltar, né, como já estão, né, tem algumas pesquisas, inclusive, que vão indicando de que, algumas pesquisas feitas na Inglaterra, de que a quantidade de pessoas voltando a frequentar certos locais já estão batendo o mesmo nível de antes da pandemia. Então, alguns comportamentos, né, a volta à rua, tudo isso começa né, aquela coisa, as pessoas vão ficar mais caseiras, não, as pessoas, todo mundo, principalmente aqui na Bahia, que não é muito da gente ficar dentro de casa, vai todo mundo voltar para a rua, né, então algumas coisas vão voltar, mas certamente não tem como a gente sair de uma experiência dessa e dizer que vai voltar ao zero. Muito mais cabelos brancos, certamente, né, você vê, se vocês fizerem o comparativo das fotos das pessoas antes e depois da pandemia, ao envelhecimento de muitas pessoas em curto espaço de tempo, então há muita angústia, né? As taxas de ansiedade estão muito altas. Recentemente, eu e Jarbas, a gente tem um podcast, né, o Da Dor ao Amor, e recentemente a gente convidou uma psiquiatra e ela discutindo justamente sobre que a psiquiatria está esperando uma onda, que é a quarta onda, né, que é a onda da saúde mental, que ela vai ainda seguir por mais ou menos uns 3 anos, que é essa taxa de ansiedade que ainda está muito alta, né? Então é muito importante que vocês se cuidem, continuem se cuidando, fiquem atentos às pessoas ao lado. O Luiz Jarbas trouxe brilhantemente essa questão do luto, né? Então tem muita coisa que ficou muito guardada aí que ainda possa ser que estoure. Então tem esse lado, mas por outro lado, eu acho que a pandemia ela comprovou uma hipótese que a psicologia já falava há muito tempo,
nós precisamos, somos mamíferos. Isso eu já falava antes da pandemia, eu tenho alguns vídeos gravados, inclusive, que falava sobre isso. Nós somos mamíferos. O casamento, o menor índice de suicídio e depressão, inclusive, é entre pessoas casadas e casadas com filhos, principalmente. Né? Então, maior taxas de suicídio e depressão estão entre os solteiros. Então, apesar da gente falar que solteiro é muito bom, é muito mais arriscado, porque por pior que seja aquela ação, a gente tem alguém para brigar, a gente tem alguém para compartilhar, a gente tem alguém para quando chegar em casa carente, ter alguém para poder estar ali, né, como o Jarbas trouxe, muito, muito bonito. Eu cheguei aqui, revelando logo os bastidores, né, eu cheguei e tive um atendimento de um casal que extrapolou o tempo, e a coisa é tensa, então você fica, é um casal novo, né, no processo, e eu cheguei em cima da hora, mas tempo suficiente de ouvir a minha filha dizer, papai chegou. E isso me emociona de uma forma que aí eu corri, lavei a mão, né, pandemia, lavei o rosto, entrei no quarto, falei, minha filha, papai ainda vai ter que trabalhar mais um pouquinho, mas estou muito feliz de ter chegado a tempo de te dar um beijo. Né? Então, eu beijo ela, ouço ela falando as brincadeirinhas dela e saí. Então, isso é muito reconfortante. Né? Então, a grande hipótese que eu acho que a pandemia comprova é de que nós precisamos do convívio. Não adianta a gente criar essa ilusão de que sozinho a gente dá conta de tudo, porque não dá. Só no Instagram é que as pessoas entram para dizer que eu não preciso de ninguém e espero que 20 mil pessoas curtam o meu comentário. Então, esse paradoxo, a pandemia rompe de vez. Precisamos sim das pessoas, precisamos sim do abraço, porque o distanciamento social é adoecedor para nós humanos. Perfeito. Abraço é energia, né? Eu acredito muito nessa coisa da energia. A gente transmite aquela energia bacana. E aí, quando vocês falam assim, né, das filhas de vocês, eu vejo muito aqui na nossa conversa comigo, né? E aqui em casa. Rapaz, se a gente não tivesse filho, a pandemia teria um outro rumo, porque realmente, por mais que tenha aquele trabalho que a gente tenha lá com aula virtual, depois agora aulas presenciais, graças a Deus nesse sentido, mas, por exemplo, a criança num lar, sem dúvida alguma, é uma alegria. Você consegue, por um espaço de tempo, esquecer de qualquer problema que você tenha tido no trabalho, qualquer coisa que você precisa resolver, que está ali matutando, mas só o fato de você ter ali seu filho que está podendo contar com você naquele momento, seja para brincar, seja para contar piada, seja só para dizer, oi, papai chegou, e dar um abraço, sem dúvida alguma, acho que é a melhor válvula de escape que pode existir aí no lar, né? E aí você estava falando que o baiano gosta muito de festa, então a galera que acompanha aí Salvador, as notícias de Salvador, parece que aqui já tá rolando aí, Jarbas, uma questão aí, um movimento para que haja o Réveillon em Salvador. Estão se falando em 5 dias, embora ainda não tenham falado ainda da questão do carnaval. Você acha que é muito prematuro essa questão aí de a gente já partir para vamos agora festejar, agora que tem uma quantidade razoável de pessoas vacinadas, índices diminuindo, o que é que você acha sobre isso? Eu acho que ainda é muito cedo para comemorar qualquer coisa. Eu acho que ainda estamos num momento de cuidado muito importante, a vacina chegou atrasada, né? Ainda há uma campanha lenta. Infelizmente, hoje mesmo a Prefeitura de Salvador soltou aqui no Instagram, né? Eu vi várias pessoas repostando essa imagem que liberou de 29 até 27 anos para vacinar. Até 26, desculpe. Até 26, né? Valeu, Vini. E aí eram esperadas 50 mil pessoas para vacinar e no primeiro período da manhã não tinha ido nem metade, um terço não tinha ido. Então como é que vai ter uma festa onde as pessoas não se cuidam, né? Como é que vai ter uma festa onde as pessoas ainda não estão imunizadas aí em relação a isso? Então eu acredito que não deva ter. Fiquem nos seus familiares aí por enquanto, né? Deixa a vacina aí para todo mundo, deixa as pessoas cuidarem das suas saúdes, porque o grande lance da pandemia foi a negligência, né? Porque a pandemia se instaurou de forma tão rápida, as pessoas negligenciaram, se cansaram e passaram por cima de normas de segurança, não respeitaram o isolamento social. Quantas vezes eu cheguei a denunciar vizinhos fazendo festas?
infelizmente. Então, se não há bom senso, não há por que festejar. Não tem por que festejar nada. Bora comer um pouquinho mais de pandemia aí, infelizmente, até que as pessoas sejam imunizadas. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para respeitar a nossa integridade física, a integridade física das pessoas, né? Quando eu falo integridade física, é o processo de adoecimento, e o luto, porque o que eu recebo de gente no consultório com raiva do processo, da falta de respeito dos outros que culminaram no processo de adoecimento de familiares, é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. É aquela coisa, eu vi uma fala de uma paciente minha que chamou a atenção, ela falou assim, eu tenho certeza de uma coisa, eu não tenho sangue nas mãos. Ela trouxe essa fala diante de um momento de muita dor, de muito choro. Eu não tenho sangue nas mãos, mas meu pai pegou a doença por causa da negligência dele e de outras pessoas, e aí ela fala lá e tal, não sei o que, enfim. Então é um processo bem difícil, temos que respeitar, ainda as pessoas estão de luto, não tem que comemorar não. Tá? Pois é. Acho que a gente precisa cuidar de muita coisa ainda para haver essas festas. Penso eu. Perfeito, Jarbas. Eu costumo dizer para os meus alunos que quanto mais tempo a gente ficar em casa e respeitar o próximo, respeitar de uma maneira coletiva, mais cedo a gente sai dessa caverna do dragão. Porque não vai adiantar se a gente ficar sempre negligenciando e pensar em sair disso é pensar no coletivo, né? Já estamos chegando ao fim, infelizmente, porque o papo está muito bom. Daqui a pouco a gente vai ter um sorteio, mas eu queria lançar aqui uma pergunta para vocês, final, né? De qual é a expectativa de vocês como pais, né? E agora como pais, sobre um futuro aí pós-pandêmico. O que é que vocês esperam aí desse período pós-pandemia, né? Que a gente ainda não chegou nele, mas aí eu queria saber qual a expectativa de vocês. Eu acho que, bom, falando novamente, né, vai depender muito do contexto e vai depender principalmente da idade, né? Eu acho, por exemplo, na minha filha, eu acho que o impacto vai ser bem menor, ela é uma pequenininha de 1 ano e 10, né? Mas eu acho que o medo dessa coisa que vai estar ainda meio que pairando, ele deve persistir ainda por um tempinho, mesmo com as pessoas vacinadas, ainda vai ter um pouco de restrição, e isso vai ficar aquela coisa ainda meio que eu quero, mas não sei se posso, né? Então isso vai ainda gerar um tempo aí, mas eu espero que dentro desse movimento a nossa preocupação vai ser com esse excesso de consumo de internet, que isso a pandemia, por um lado, facilitou muito. A gente mesmo, eu e o Jarva, a gente conversa muito sobre isso, a gente que trabalha com a terapia, nós estamos nos preparando para trabalho híbrido, como algo que vai ser comum. Então, pacientes virtuais e pacientes no processo, né, ao vivo, isso vai ser bastante, ainda vai acontecer, e então fica um pouco eu acho que algumas coisas vão ficar ainda meio híbridas nisso, mas eu acho que o maior desafio para os pais vai ser lidar com essa fuga para a internet, que é uma coisa que já era muito grande, que se amplificou de uma forma muito grande, mas que eu fico na esperança, por outro lado, de que essa pandemia também tenha resgatado a importância da família. A gente estava no processo antes da pandemia de que estava tudo muito solto, estava todo mundo no mundo, né? E agora a gente está reconectando, a gente está reconhecendo o valor de estar dentro de casa, a gente está reconhecendo o valor de pequenas festas, né? Antigamente os aniversários estavam se tornando megas eventos, e agora as pessoas estão reconhecendo, oxa, olha que legal, tem sido com menos pessoas, mas a gente tem conversado mais, a gente tem aproveitado mais, então de alguma forma a gente resgatou esse íntimo. Essa, pelo menos, é a minha esperança, né, de talvez a gente ter reaprendido um pouco a reconquistar o lugar do afeto, do conforto e da intimidade. Perfeito. Teve gente aqui que falou sobre isso, né? Falou agora há pouco aqui, né? Eu espero que nossos filhos continuem mais próximos da gente, como está agora na pandemia, porque realmente a gente tornou a coisa mais intimista mesmo, né? Coisas que passavam despercebidas no dia a dia,
aqui foi do Jonathan, né? Eu espero que continuemos assim como estão, com nossos filhos mais juntos e aproveitando o tempo ao lado deles, no meu caso, delas. Aí é um pai aí de 2 meninas. Um abraço para você, Jonathan. E aí, o que que eu acho? Eu acho que a gente passou a dar, talvez por conta da tal lente, Jarbas, a gente passou a prestar mais atenção nas coisas mais simples, né? De você ouvir um canto de um passarinho, de você olhar uma flor né? Enfim, eu acho que sabe aquilo que passava despercebido por conta da rotina, de que a gente ficava no trânsito, né? Hoje em dia, como eu voltei, saí do home office, eu aproveitei o trânsito ouvindo aí o podcast da Conferência Online de Paz. Amanhã vou fazer isso novamente. E eu queria saber de você, Jarbas, qual é a sua expectativa aí para um futuro aí pós-pandêmico, para Laurinha, que manda aí nos memes do Pensando com Jarbas. Laura Sincera, toda sexta-feira lá no Pensando com Jarbas, lá no meu Instagram. Laura é o jeito engraçado que eu tenho de soltar o veneno, né, nas pessoas, mas tudo bem. Eu vou botar mesmo. Bode expiatório. A Laura é ótima, eu gosto de Laura. A perspectiva é a melhor, né? Eu acho que, como o Vini falou, acho que fica muita questão do afeto, né? E eu e Larissa somos muito afinados nesse sentido, né? Diante de muitas coisas, a gente pensa a criação de Laura de forma muito simples. Então, vocês estão vendo aqui ao fundo tem esses livros, mas se você pega nas prateleiras mais baixas aqui, tem os livros dela, então ela tem o alcance, né, da leitura, os bonecos, as brincadeiras. Então, para a pandemia e para pós-pandemia, eu acho que os pais e eu, né, vou buscar sempre estar mais perto dela, né. Hoje mesmo, quando eu estava chegando do consultório, Larissa me mandou uma mensagem e falou assim, não entre no quarto, porque Laura, já estou colocando Laura para dormir. Na hora que eu entrei no quarto, ela fez, papai! A mesma coisa. E aí eu disse, deixa eu lavar a cara, lavar a mão, correr aqui. Aí eu fui pegar ela. E aí a gente brincou, agitou, foi dormir agora há pouco. Mas paciência, né? A gente tem que aproveitar. É o momento que Laura fica feliz e Larissa te odeia. Exatamente. E eu falando que somos um casal afinado, mas tudo bem. Mas na questão da criação, dos nossos valores, né? Uma dica aí para vocês, pais, se conectem com os valores de vocês. Onde é que vocês querem que sua família chegue? Né? Qual percurso da vida vocês estão caminhando? Essas perguntas parecem muito existenciais, filosóficas, mas se você não tem esses nortes, vem uma doença maluca, um vírus desse aí, como veio, e desorganiza tudo. Porque a gente tem que ter uma base, um assoalho importante, emocional, de saber qual é o progresso da nossa vida. E aí, você sabe para onde sua filha está indo, para onde você está criando? Eu não sei, deixa a criança decidir, tem essa corrente agora aí. Não, a criança precisa dessa referência. Ela vai decidir? Vai. Ela vai entrar no processo de individuação na adolescência, mas enquanto isso não acontece, é responsabilidade minha como pai, da minha esposa como mãe, criar esse assoalho para ela, não é deixar solto, né? Não vou deixar assistindo Peppa para ela aprender, me chamar de bobinho, que nem outro dia eu vi na televisão, papai bobinho é um caramba, né? Nada disso, não vou deixar minha filha assistir isso, eu vou pegar um livro para ela ler, eu vou fazer coisas que acrescentem a ela, né? Então é nesse sentido, vai mudar, gente, a pandemia vai mudar, as coisas vão mudar após a pandemia, depende de vocês, depende do pai e da mãe que você quer ser para seu filho, não depende do vírus, não depende do isolamento social. Isso aí só é uma circunstância que nos aconteceu e que nos fez mudar de configurações. Somos os seres mais adaptativos do planeta Terra. Pegue um urso polar e largue no deserto, ele morre. Agora pegue nós e coloque no deserto, a gente se adapta de alguma forma, consegue sobreviver. Então é isso aí. Perfeito, eu tô aqui entre dois caras feras. O povo tava falando assim, o Brasil quer que continue essa conversa, o Brasil quer, mas depende aí das filhotas do Vinícius do Jarbas. Vai ter sorteio daqui a pouquinho do livro do Nicásio e também o da Gabi, né? Para quem aí já se inscreveu, corre para poder ver o sorteio, que daqui a pouquinho vai ter o sorteio feito pelo meu amigo Renato. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Hoje só foi o primeiro dia da Conferência Online de Paz. Amanhã tem muita coisa boa chegando. Amanhã a gente vai ter, 7 da manhã, um podcast falando sobre paternidade na adolescência. Logo lá para meio-dia, live no Instagram, Conferência de Paz, Paternidades que Inspiram.
mais logo às 19 horas no YouTube, aqui nesse canal, no Clube do Papai, Paternidade Preta na Real. E às 21 horas a gente tem Paternidade Atípica. Olha, a programação tá massa. Quem perdeu alguma coisa, corre no podcast Conferência de Pais lá no Spotify, né? Quem perdeu a live, as lives que aconteceram no Instagram, Conferência de Pais, vão ficar todas salvas. E quem perdeu algum papo aqui, né, dos painéis que estão acontecendo, vai estar aqui nesse canal do YouTube. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. A Conferência de Pais não é só para pais, é para mães, é para avós, é para avós, é para quem cuida da família, para quem quer transformar, né? Acho que é aquela questão, a máxima de a transformação, pegando aí um pouco a fala do Jarbas, ela é de dentro para fora. Não adianta a gente, né, pensar numa fórmula mágica se a gente não mudar de dentro para fora. Nós pais que queremos um futuro melhor para os nossos filhos, é que a gente vai mudar. E aí eu queria deixar aqui as considerações finais para vocês. Vinícius, manda ver aí, meu filho. Fala um pouco aí de você. Fala um pouco também do seu Instagram. E aí, depois eu passo a palavra para o Jarbas, antes de ter o sorteio. Obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer imensamente essa participação aqui. Fico muito agradecido pelo convite. É um evento importantíssimo. Eu fico muito feliz pela essa iniciativa de vocês. Certamente é um evento que só tem a crescer ano a ano. A presença dos pais estão cada vez, né, os pais estão buscando esse espaço. A pandemia trouxe isso. Amplificou também esse contato com os pais, muitos encontros de pais online, coisas que a gente não via antes. Então, a pandemia também trouxe muita coisa importante. Gostaria de agradecer e gostaria de também parabenizar meu querido amigo Jarbas aqui, que é sempre um prazer ouvir. Eu fico sempre quieto aqui escutando, aprendendo junto. Fala sempre cada vez mais espetaculares. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, eu tenho uma página que é o Dr. Vinícius Farani, _ psicólogo, e lá tem links para algumas outras. Eu tenho uma quinta pop, né? Toda quinta-feira eu tenho, não é toda, na verdade, de 15 em 15, eu tenho alguns momentos de falar sobre análise da cultura pop. Então, tenho uma página no YouTube e outras coisas, mas vocês, quem tiver interesse, tem um livro, né? Liberdade a Dois. Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos, e é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de ter tido papos tão importantes aqui. E sigamos com essa luta. Sigamos com essa luta, e a gente que agradece, Vinícius. Jarbas, a palavra é tua. Eu estava aqui pensando e mentalizando o seu sobrenome, Serzósimo, porque eu não falei lá no início, e aí eu falei, não é possível que eu tenha gaguejado esse sobrenome, que eu tanto ensaiei para falar. É contigo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite também. Quando eu participei do primeiro evento, né, faço parte do Clube do Papai, a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Papais Influenciadores, né, com a galera massa aí de todo o Brasil. Esse movimento surgiu há mais ou menos uns 2 anos, né, antes da pandemia, e fortaleceu muito com a pandemia, né? Uma coisa interessante. E todo mundo do Clube do Papai, forte abraço aí, vocês inspiram muito. Parabéns a cada paizinho aí que faz um trabalho muito massa na criação de seus filhos e influenciando outros homens, mostrando uma possibilidade paterna de afeto muito importante, né? Muito legal mesmo. Eu trabalho com psicoterapia clínica, né? Aqui na cidade de Salvador, para o mundo, né? Hoje em dia. Hoje, com a pandemia, então, quem quiser algum tipo de contato em relação a isso, estou aqui para ajudar vocês, né, nesse sentido. Tem uma página no Instagram chamada Pensando com o Jarbas, tem um canal no YouTube também chamado Pensando com o Jarbas, Pensando com o Jarbas, tá? Não tem o não. Pensando com o Jarbas. E eu e Vini temos um podcast também lá no YouTube, né, e nas plataformas de áudio também, chamado Da Dor ao Amor. Então, por favor, siga a gente nas redes sociais. Se vocês querem conversar, manda um direct aí para mim, para a Vini. A gente sempre está aberto aí às novas possibilidades. Todo dia eu abro caixinha, então quem quiser bater um papo lá na caixinha, vai lá. Tem umas respostas meio ácidas, mas é muito legal estar conversando com vocês, participando. E eu estou aqui para ajudar, para agregar. Qualquer coisa, por favor, conte comigo. E tamo junto aí. Valeu demais. Muito bom, Jarbas. Jarbas, a gente agradece muito. Um grande abraço para você, para o Vinícius. Eu quero também mandar um abraço para a galera que estava nos acompanhando aqui. Tentei ver aqui, tentei, da medida do possível, ler os comentários de todos. Gabi, Felipe, o Everton,
o Jonathan, tem uma galera massa aí que está nos acompanhando. Não esqueçam de dar curtida, né? Porque o povo fica lá no chat, ao vivo, e esquece de dar curtida nesse painel aí que foi incrível para falar desse novo normal, que ou a gente encara da melhor forma possível para essa mudança de comportamento, ou a gente vai sofrer com esse novo normal. E aí eu vou chamar agora o Renato, porque a gente quer sorteio, Renato. Quem está mediando e quem está aqui como convidado participa do sorteio? Mas eu tô até um pouco envergonhado de entrar nessa tela aqui com tanta fera, bicho. Vocês são. Ó, o pai do Tatulho aí, ó. Parabéns para vocês. Você é um dos pais, tá? Lembrando um dos pais, né? Porque tem o Marcelo. Vamos deixar claro pais, isso. É o Renato e o Marcelo. O Tatulho é diferentão. Ele vive de uma toca e faz e toca o seu rock and roll, né? Muito bom. O Tatulho, ele já veio várias vezes para Salvador, para Bahia. O cara tá viajando o mundo inteiro aí. O Tatonho viaja mais que ele, porque ele trabalha na construção civil, né? Tá construindo umas pontes, umas coisas aí. Ele é demais. Mas, gente, ó, eu quero mais assim, em nome da organização, agradecer vocês e parabenizar. Altíssimo nível a conversa de vocês. Eu cheguei a cutucar o João. João, toca mais aí, cara. Fala mais, porque o pessoal tá adorando. E eu também tô aqui assistindo e adorando. Muito obrigado vocês. Parabéns pelo nível da conversa que vocês... Eu já estava com um pouco de medo de psicólogo, agora eu fiquei um pouquinho mais tranquila. O Jarbas achou que eu fosse falar que eu fiquei com mais medo, tenho certeza. E, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar uma tela aqui, que é daquele site do sorteador, e ele vai sortear um número aleatório entre o primeiro número da nossa planilha de inscritos até o último, até agora, né? Até a última planilha que chegou para mim, que dizem que está aumentando, hein? Porque o nível começou tão louco nesse primeiro dia que as pessoas estão se inscrevendo. E hoje nós vamos sortear primeiro um livro da Gabi, que é o livro Lar, onde minha mãe está. Já tive a oportunidade de ler uma grande parte dele, é maravilhoso. E também o livro do Nicásio, João e o Cabelo Mais Lindo do Mundo, que não é o meu, mas que é um livro sensacional também. O Nica é um grande amigo. A Gabi já está de olho no sorteio do livro dela aí. Gabi, você não vai ganhar, não vale. Eu não ganhei o do Tatulho. Então, vou compartilhar com vocês aqui e a gente vê se faz um sorteio bem transparente para a galera aqui, para mostrar que a gente não tem nada a esconder. Muito pelo contrário. Vamos lá. Eu estou torcendo para sair alguém da Bahia, porque eu estou achando muito dendê nesse painel. Rapaz, eu queria virar baiano depois desse painel de hoje. Venha! Só venha. Eu falo massa também, viu? Eu falo massa, eu posso virar baiano. Massa aí, que você fala massa. Massa. Então vamos lá, o nosso número vai sortear um número. Aliás, vamos fazer logo, sortear 2. O primeiro vai ser o livro da Gabi e o segundo do Nicásio. Eu não sabia que tinha essa opção, que legal, olha só. Sortear agora 176 e 71. Vamos lá para a planilha agora. 176, 71. Cada um grava um, hein? Me ajuda aí, que o papai aqui tá velho, hein? Papai tá velho. Vamos criar esse IG. Papai tá velho. Sou eu. Papai tá velho, não lembra das coisas direito, mas tá terrível. Vamos lá. Quais são os números, João? 176 e 71. Não, 171, rapaz. O que é isso? Que 171 o quê? Não, 171 não. 171 não rola aqui, não. É 176 e depois bem. 71. 71 é o prefixo da Bahia, 71, 071. 176, Marilene Rosa Costa. É verdade. Vocês estão conseguindo ver aí? Não sei se está pequenininho. Olha, tá aí? Marilene Rosa Costa, de Sinop, no Mato Grosso. Parabéns, Marilene. Esse foi o livro da Gabi. Isso. É muito agora, massa, 71. Eu já li. 71, olha. 071, Salvador, Bahia. Camila Carvalho de Oliveira Alves Souza, de São Bernardo do Campo, São Paulo, ganhou o livro do Nicásio. O João e o cabelo mais lindo do mundo. A gente vai entrar em contato. Esse também tem, cara, legal. Inclusive, eu pude fazer aquela foto, né?
básica da gente colocando o cabelo pela metade aqui assim, e eu me senti bem cabeludo ali, foi lindo, como se eu tivesse de cabeça para baixo. Mas então, pessoal, eu me despeço aqui de vocês mais uma vez, Jarbas, eu não consigo, cara. Eu me despeço de vocês aqui, agradeço imensamente o que vocês passaram para a gente aí, espero que a gente possa fazer isso mais vezes, foi maravilhoso, tá bom, gente? Valeu, meu amigo, obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Renato. Tchau, Jarbas. Tchau, Vinícius. E uma boa noite para vocês. E se liga que amanhã tem mais conferência online de paz.